Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa obra que, olha, é transformadora. O Poder do Subconsciente do Dr. Joseph Murphy. E atenção, este livro não é sobre crenças, mas sobre desvendar um dos maiores mistérios da nossa existência. Ele responde a perguntas que, no fundo, todo mundo tem sobre a vida. Vamos começar com a pergunta que talvez seja a mais importante de todas. A que o Dr. Murphy joga logo de cara. Por que algumas pessoas parecem deslizar para o sucesso, enquanto outras vivem numa batalha constante? É uma questão que com certeza já passou pela cabeça de todo mundo. E as perguntas não param por aí, né? O livro nos joga na cara essas dualidades da vida. Alegria de um lado, tristeza do outro, coragem e medo, riqueza e pobreza. Parece tudo meio aleatório, não é mesmo? Mas a grande promessa aqui é que existe um princípio, uma regra, funcionando por trás de tudo isso. E aqui está a grande sacada. Segundo Murphy, essas diferenças gigantes na vida das pessoas não são obra do acaso nem do destino. A resposta, ele diz, está bem aqui dentro, na forma como as nossas duas mentes trabalham, a consciente e a subconsciente. E para a gente entender esse mecanismo, o Dr. Murphy nos dá uma analogia que é simplesmente brilhante. É a do capitão e da sua tripulação. Essa é a chave para a gente destravar o entendimento da relação entre as duas partes da nossa mente. Pensa assim, a mente consciente é o capitão no comando do navio. É ela que pensa, que analisa o mapa, decide o destino e dá as ordens. E a mente subconsciente? Bom, ela é a tripulação na casa de máquinas. Ela não pergunta, tem certeza, capitão? Não, ela simplesmente executa as ordens, seja para navegar em direção a um paraíso ou direto para um iceberg. E olha só que exemplo perfeito disso. O famoso tenor Enrico Caruso, um pouco antes de entrar no palco, foi dominado pelo medo. Ele personificou essa ansiedade da mente consciente como o pequeno eu, e o seu talento imenso guardado no subconsciente como o grande eu. O que ele fez? Deu uma ordem para o pequeno eu sair de cena, permitindo que o grande eu assumisse o controle. O resultado, uma apresentação espetacular. Ele deu a ordem certa para sua tripulação. Então, tá bom, se a mente consciente é o capitão, como exatamente ela passa as ordens para a tripulação subconsciente? A resposta está num conceito muito poderoso. Vamos ver como é que isso funciona? O principal jeito de se comunicar é através da sugestão. É, basicamente, uma ideia que se apresenta para a mente. E aqui está o pulo do gato. O subconsciente aceita qualquer sugestão que a mente consciente acredita ser verdade e começa a trabalhar na hora para transformar aquilo em realidade. Para a gente ter uma ideia do poder, às vezes até fatal, da sugestão, o livro conta uma história bem dramática. Um parente do autor, um homem que era super saudável, foi numa vidente, e o que ele ouviu lá mudou a vida dele para sempre. A previsão foi terrível e bem específica. Disseram para ele que ele tinha um problema grave no coração e que o fim dele estava marcado. O mais importante de tudo aqui é que ele aceitou essa sugestão. Ele acreditou totalmente na vidente e, por consequência, na previsão dela. O resultado foi trágico. O homem, que era forte, foi definhando, e na data exata que a vidente previu, ele teve um ataque cardíaco e morreu. A sugestão da vidente não tinha poder nenhum por si só. O poder foi dado por ele. A mente consciente dele, o capitão, aceitou a ordem e passou para a tripulação subconsciente, que, como sempre, executou fielmente. Isso faz a gente pensar, né? Quantas sugestões negativas a gente acaba aceitando todos os dias sem nem perceber. Desde criança a gente ouve essas heterossugestões, que são as sugestões que vêm dos outros, e elas acabam virando as ordens que o nosso subconsciente executa em silêncio. Mas aqui vem a boa notícia, a virada de chave. Do mesmo jeito que o capitão pode dar ordens ruins, ele também pode rejeitá-las. A mente consciente é como um segurança na porta. O livro dá o exemplo do marinheiro. Se alguém diz que ele parece enjoado, é bem provável que ele dê risada, porque a mente consciente dele já está convencida de que ele é imune. A sugestão negativa é barrada na entrada. Ok, agora que a teoria está clara, como é que a gente coloca isso em prática? Como podemos, de propósito, dar ordens novas e melhores para o nosso subconsciente? Vamos dar uma olhada em algumas técnicas bem práticas. A primeira técnica é a da visualização, em que a pessoa se torna o arquiteto da própria vida. Primeiro, é preciso ter uma planta baixa bem clara do que se deseja. Depois, sentir a realidade do projeto concluído, a alegria, a satisfação. E, por fim, segurar essa imagem com fé, confiando que o subconsciente, o mestre de obras, vai fazer o resto. Outra ferramenta muito poderosa é a afirmação. Funciona como se fosse uma música que a gente canta para a mente subconsciente.
É a repetição de uma frase escolhida a dedo, que com o tempo passa por cima das crenças negativas antigas e se instala como uma nova verdade. E isso aqui ilustra o poder da afirmação de um jeito brilhante. Um homem no livro sofria de um mau humor crônico que estava destruindo o casamento e a carreira dele. Ele começou a repetir essa afirmação várias vezes por dia. Em um mês, o temperamento dele se transformou por completo. Ao repetir essas palavras, ele deu uma nova ordem para o seu subconsciente, que então produziu um novo resultado, um estado de espírito alegre e em harmonia. Agora vamos juntar todas essas peças e chegar à grande conclusão, ao coração da filosofia do Dr. Murphy. Então, a ideia central é esta. Para mudar a construção, que é a vida, é preciso, primeiro, mudar a planta baixa. Os pensamentos e as imagens que a gente mantém na mente consciente são essa planta. O subconsciente, como um construtor fiel, simplesmente pega essa planta e a constrói na realidade, detalhe por detalhe. Essa citação do livro resume tudo de forma poderosa. O mundo de fora é um espelho do mundo de dentro. Não é o que acontece com a gente, mas a reação do nosso próprio pensamento ao que acontece que molda a nossa experiência. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. Sabendo que a mente subconsciente está sempre trabalhando, sempre construindo, que planta baixa, que ordens, que sugestões serão entregues a ela a partir de agora? A escolha é sempre nossa.